tua Bíblia no livro de Salmo de número 41. Eu quero trazer nessa noite uma meditação para o nosso coração, porque estamos encerrando no mês de setembro hoje, falando um pouco sobre a igreja acolhedora. E esse tema foi explanado aqui pelo pastor Áureo, o pastor Daniel, por mim. Inclusive o pastor Daniel não está conosco, ele está em Caldas Novas, num evento de casais da primeira IPI de Goiânia, ele, a sua esposa e seus filhos, por isso não estão conosco. Falei com ele hoje à tarde, está tudo bem, graças a Deus, já volta terça-feira conosco aqui, já estará nas atividades. Então vamos continuar orando pelo pastor Daniel, pela viagem, pela família, que ele, da mesma forma que foi bem, lá esteve bem, possa também retornar em paz e com a agradabilidade na viagem. E esses dias nós falamos de várias formas sobre um Deus acolhedor, sobre uma igreja acolhedora, sobre acolhendo os necessitados, sobre o desafio do amor cristão. Hoje o Guto, o nosso seminarista, falou pela manhã sobre o bom samaritano e a ação de hospitalidade, de acolher que esse homem teve diante de alguém que estava precisando de um carinho, de um toque, de uma força. E hoje pela manhã, ao falar sobre isso, nos trouxe, e é o tema dessa noite, tornando-me hospitaleiro, como eu e você poderemos nos tornar assim. Ou de outra forma, nós vamos encerrar entendendo um pouquinho sobre isso na palavra do livro de Salmo 41. Nós vamos ler vários textos, mas eu queria que você, como base, vamos pegar o Salmo de número 41. Atente a tua Bíblia, a leitura do versículo de número 1 ao versículo de número 3. Algumas projeções serão colocadas aqui para nos ajudar a entender um pouco mais a palavra. Mas não abra mão de estar atento, concentrado, fique atento ao culto, pegue a sua caneta, anote o que for preciso, porque de repente amanhã alguém pode perguntar alguma coisa, a resposta será dada a partir de Deus nesta noite para o teu coração. Diz assim a palavra: bem-aventurado, ou feliz é, depende da sua tradução, o que acode ou o que atende, também depende da sua tradução, ao necessitado ou ao aflito, não sei a sua tradução. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, e na doença tu lhe afofas a cama. É um texto muito lindo da palavra. Eu gosto demais desse versículo de número 3, mas sou apaixonado pelo Salmo 41 por inteiro, porque ele fala de algumas qualidades ou alguns resultados de alguém que acolhe, de alguém que acode, de alguém que de fato é hospitaleiro. Nós vamos entender um pouquinho o que essa palavra quer dizer e o que a Bíblia diz para nós. Mas antes disso, tem um vídeo aí, Paulo, por favor, deixa ele preparado para mim aí, por favor. Nós ouvimos o que a igreja, aprendemos o que a igreja, e tem um vídeo muito legal, gosto de assisti-lo sempre, que ele vai falar sobre o que é a igreja. Eu queria que você assistisse, tem áudio, tem escrito em português, é facinho, mas fique atento nesse vídeo que você vai aprender um pouquinho e entender. Se você já viu, eu queria te incomodar mais um pouquinho a esse vídeo. O que é a igreja?
Entendemos o que é a igreja? Nós somos a igreja, eu e você somos a igreja. E quando nesses dias falamos sobre uma igreja acolhedora, recai sobre mim e sobre você ser acolhedor. Mas o fato desse templo, dessa estrutura, desse prédio ser acolhedor, as pessoas vêm, visitam, é um prédio importante na cidade. Quando você entra aqui de dia ou à noite, ou no momento onde não tem culto, eu tenho esse hábito de vir aqui às vezes orar quando está tudo escuro. É muito gostoso estar aqui. Esse ambiente é acolhedor, ele é agradável, mas ele se encerra aqui. Quando nós entendemos o que é a igreja, que eu e você somos igreja, nós temos que levar as características que Deus chama a igreja a ser para onde nós estamos, para a nossa casa, para o nosso lugar de trabalho, para o nosso lugar onde nós estudamos, e assim nós vamos entendendo que uma igreja acolhedora, ela se forma de pessoas acolhedoras. Mas quando nos tratamos esse acolhimento na minha casa, o termo muda. Não é só acolhedor. Quando a palavra é dirigida a mim e a você, quando atraímos alguém à nossa casa, a palavra é hospitaleiro. Hospitalidade. E eu trouxe algumas coisas, pode me ajudar? Pode ir passando aí, por favor, Paulo. A igreja hospitaleiro, pode passar mais uma? Ela vem dessa originalidade, a palavra hospitaleiro, do grego filocênsonos. E essa palavra, se você puder, volta um pouquinho, isso. Não, volta um pouquinho, isso. Deixa eu fazer uma pegadinha com eles, tá? Você precisa dividir algumas palavras para entender, porque o grego ele é muito lindo, ele dá algumas originalidades bem diferentes, e quando você reparte as palavras, você consegue entender por que quis dizer isso e aquilo, a razão dessa palavra. E aqui no grego você tem duas palavras para formar o hospitaleiro. Aí você divide ali o filo ou filos e depois o xenos, que é o estrangeiro, o forasteiro, e o filo amigo. Lembra do amor ágape, filéu? Lembram? A originalidade é essa palavra, filo ou filéu, porque é uma forma de amor, de carinho entre amigos. E é aí que vem a originalidade da palavra hospitaleiro, enroscou aqui a palavra, hospitaleiro, é você ser amigo de alguém que você não conhece. Por isso que às vezes nós ficamos assim, hospitaleiro é você chegar e convidar alguém para ir em casa. A minha sogra sempre vai em casa, eu fiz as duas coisas mais difíceis que alguém quando casa faz, né? A sugestão é, não mora tão perto para que a sua sogra não vá de chinelinho, e não more tão longe para que ela não vá de mala, né? É isso que sempre falo, né? Eu morei a umas quadras da casa da minha sogra, ela ia de chinelinho, e depois fui morar em Maringá, ela ia de mala. Então eu errei as duas vezes. Graças a Deus, Deus me abençoou com uma sogra maravilhosa, uma benção na minha vida, ela, meu sogro, né? Então são uma benção, mas às vezes, né, não dá para ficar tão pertinho, morar tão pertinho da sogra e do sogro. Mas o hospitaleiro não é aquele que acolhe a sogra, não é aquele que acolhe o amigo. Quando de repente eu chamo a Bia e o gordo para ir em casa, estou fazendo o meu ato de hospitalidade. Não é só isso. Porque a palavra na proposta, ela tem a ver com acolher ou ser amigo ou tornar-se amigo de alguém que você não conhece. É mais difícil. É mais complicado ainda quando a gente começa a compreender o termo ou a palavra que é utilizada. Em outras palavras, de uma forma muito simples, pode passar para mim, Paulo, acolher, ser hospitaleiro é fazer novos amigos. Ser hospitaleiro é você encher a sua casa ou o lugar onde você está de pessoas diferentes que eram diferentes, eram estranhas, eram estrangeiros e hoje são seus amigos. Hoje são pessoas que você gosta. Hoje são pessoas que se relacionam com você. E a despeito de tudo isso, o melhor lugar para você recolher, conhecer e ter novas amizades é a nossa casa. Não tem outro lugar, não tem um lugar melhor onde nós podemos acolher, onde nós podemos fazer novas amizades. Aqui está uma foto de um grupo pequeno, onde nós temos ali na casa do pastor Daniel, eu peguei essa foto dele, onde um desses dias um grupo se reuniu, e é o melhor lugar onde você pode chamar as pessoas para ir, não pode? É um lugar onde as pessoas, talvez que são mais ou menos seus amigos do prédio, ou da vizinhança, do condomínio, ou da faculdade, ou do trabalho, vamos lá em casa, é uma coisa mais aconchegante. E ele às vezes vai. O Davi, nós fomos visitar o Davi numa reunião, né, Davi?
meu querido amigo argentino, homem? E a casa dele é tão gostosa de estar. É uma pessoa tão hospitaleira, uma pessoa que convida outras pessoas. Isso é tão gostoso, porque na nossa casa, a proposta maior que eu e você precisamos entender, é que a minha própria casa, ela precisa ser uma referência de hospitalidade. Apesar que hoje, o tempo presente, nos fecha um pouco isso, né? A gente não tem mais tanto costume quando era antigamente. Meu pai, por ser pastor e ter saído para o ministério, eu falei que eu ganhei dele, né? Porque meu pai saiu para o ministério com 17 anos. E eu fui para o CTM com 16 para 17 anos, alguns meses antes. Em 96, eu fui para Cuiabá, ficamos 4 anos lá estudando no seminário lá. Falei que eu fui um pouquinho antes com meu pai. Só que as casas que meu pai aluga, ou a que ele fez, essa última que ele mora, tem quarto de visita, tem quarto no fundo de visita, e tudo sempre pronto com colchão, caminha, travesseirinho, coberta, toalha, tudo à vontade, porque sempre tem gente lá. Sempre tem gente. Eu sou acostumado, a minha esposa até estranha um pouquinho, porque ela não tinha tanto esse costume, mas eu quero sempre ter gente em casa. Quando viemos alugar um apartamento aqui em Sorocaba, as pessoas, um apartamento de 2 lugares, estava falando, eu gosto de 3. Mas vocês nem filho têm ainda. Mas a gente tem um monte de filhos por aí que sempre vêm nos visitar. Se vocês estavam com a gente no começo do ano, quando foi colocado para a gente começar a trabalhar aqui, nós estávamos em 16, Angélica, em casa, 16 pessoas no apartamento. Imagina que delícia, a gente revezava, né? Uns dormiam na cama, acordava, ficava em pé assistindo televisão, depois deitava e dormia, né? Ia revezando, né? Porque não dá para dormir todo mundo naquele apartamento, é pequenininho. Mas tem um lugar. Semana que vem vai vir aqui, já estou de pronto avisando, a Mirtz e o Daniel, né? Um casal, mãe e filho de Maringá, que querem visitar a gente, vão passar por São Paulo, querem ir em São Paulo, mas querem passar aqui, ficar o final de semana com a gente. Tem lugar? Sempre tem. E a última vez que vieram o Gilberto e a Cris, lá de Maringá, não só não tem lugar, como também do lado do meu prédio tem um hotel, né? Então, melhor do que isso, se não tem lugar em casa, a gente aluga um quarto no hotel e bota os irmãos no hotel, né? Já fiz até uma parceria com os irmãos ali, né? Falava, dá um desconto, eu sou aqui vizinho, né? Falou, não, quando você vier, fala que nós damos um jeito. E o Gilberto e a Cris ficaram no hotel do lado, porque não cabia mais em casa, nem em pé, não cabia mais em casa. Estava a família da Angélica, estava a minha família, estavam os amigos de Maringá. Imagina a benção. Mas eu gosto, é o meu estilo. Talvez você não goste tanto assim. Mas né, mexe nas coisas, né? Quebra as coisas. Aí ele suja. Aí você vai, depois que aquele monte de gente vai embora, parece que passou um furacão, aquela coisa toda. Aí você fica aí, acolher, né? Hospedar gente de fora e eu nem conheço. Aí vem aquelas crianças e risca o sofá, risca as paredes. Nós fizemos a noite do sono lá em casa, eu, o Danielzinho e a Bi. E a Angélica, né? A Angélica eu convidei para ir também. Estávamos lá em casa, né? Dormindo lá, e fazendo bagunça, comendo pipoca no sofá, aquela bagunça. Aí a Angélica olhava para mim assim, eu falei, relaxa, meu anjo, a mulher não é limpa, a mulher dá um jeito, né? Mulher é toda mais, né, cuidadosa, toda ali apreensiva. Homem jamais bagunceiro, porque às vezes nem é ele que limpa, né? Então a gente fica mais solto. Mas é tão gostoso você ter gente, porque vale a pena. Vale a pena ter gente na casa. Vale a pena você chamar as pessoas para perto de você, num lugar onde você vive. E eu queria, diante dessa interrogação, de tudo isso que é a igreja, desafiar os irmãos um pouquinho. Por que eu e você precisamos? Por que eu? Por que a minha casa? Coloca para mim, Paulo. Por que eu? Por que a minha casa? Por que eu preciso ser hospitaleiro? Não pode ser o pastor? Não pode ser o missionário? Não pode ser o presbítero? Só o diácono? Por que a mim essa responsabilidade? Eu vou lhe dar algumas sugestões e algumas palavras do Senhor para o teu coração, que pode ser que daqui a pouco ou amanhã você mude de ideia e me chame para ir na tua casa comer um churrasco, né? Ou fazer alguma comida que não tem azeitona, é claro, né? Para não fazer mal para mim, né? Porque eu tenho problema com azeitona, mas de resto a gente come tudo. Talvez no final do culto, a minha intenção é que até daqui para o final do ano eu não coma mais em casa, só coma na casa dos irmãos, né? Só durma na casa dos irmãos. Brincadeira. Vamos lá, a primeira consideração que eu queria que você pensasse sobre por que em minha casa eu preciso ser hospedeiro. Pode passar, Paulo. Porque a minha casa é uma extensão da igreja de Cristo. Abra a tua Bíblia no livro de Atos, por favor, capítulo de número 2, versículo 46 e 47. Vamos lá, já lemos esse texto várias vezes esse mês, mas eu lhe queria chamar para voltar a esse texto. Atos capítulo 2.
Nesse texto nós temos algumas coisas muito interessantes da igreja antiga. Olha como viviam. A partir do versículo 42, nós temos o tema da palavra. Como viviam os convertidos, os primeiros cristãos. Ou como viviam os que aceitaram a Jesus, talvez na tua linguagem. E ele começa dizendo: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais fazia por meio dos apóstolos e etc. Aí chega no versículo 46, atente a esse texto. Diariamente perseveravam unânimes no templo, onde nós estamos aqui. Diariamente, aqui também. O que mais? Partiam o pão onde? De casa em casa. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quando nós olhamos para esse texto, a gente começa a compreender, e é isso que eu queria que você pensasse e compreendesse a partir da palavra, que a minha e a sua casa, ela precisa se tornar uma extensão da igreja de Jesus. Porque no começo, no início do cristianismo, as pessoas não partiam só o pão na igreja, elas faziam isso de casa em casa. Segundo o texto que nós lemos, elas não faziam só as refeições num lugar diferente, mas também as suas refeições em casa, ela compartilhava com as outras pessoas, com os amigos, com os vizinhos. E isso não é novo do cristianismo, o judaísmo tem isso. Lá no Antigo Testamento, quando lá no livro de Gênesis, finalzinho, começo de Êxodo, e ali vai ter toda a explanação, quando começa a sair o povo do Egito, na última praga, que não é uma praga, um dia nós podemos falar sobre isso, é um conflito com os deuses daquela época. Cada praga tinha um Deus que fazia, e Deus estava dizendo que não existe outro Deus a não ser o Deus verdadeiro. Então eu vou mostrar para vocês que o Deus de vocês é falível. O Deus de vocês pode perder, e assim ele faz. Mas isso para outro momento. Quando no finalzinho ele vai exercer ali a primeira Páscoa, lembra? Você vai fazer o cordeiro, colocar nos umbrais, com sangue e tal. Ele vai comer, e uma das sugestões da Páscoa é o quê? Não deixe sobrar, chame amigos para comer. Chame pessoas para cear com você. Você imagina se toda a comida que sobrasse, se você convidasse alguém para comer? Quantas amizades não eram feitas? E não só isso, o texto também continua, a gente para o texto quando a gente faz assim, de casa em casa tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, ponto. Louvando a Deus e contando com a simpatia. Não, o texto continua, é só uma vírgula. Isso quer dizer que eles também louvavam a Deus nas suas casas. Olha os pequenos grupos aí. Eles comiam, que a gente gosta de comer bastante, né? Como crente para comer, né? Não é verdade? A gente come bárbaro, todo encontro que a gente vai terminar com comida. Né? A gente reclama dos políticos que acaba tudo em pizza, mas a gente também, nas nossas reuniões, também acaba tudo em pizza. Né? Não do mesmo jeito, no mesmo conceito, mas também acaba em comida. Isso é bom, faz bem, nos une. Porque aqui eles faziam isso, louvavam, comiam, partiam o pão, davam aos que tinham necessidades. E depois, mais um detalhe desse, pode passar para mim ali, Paulo? No 47, o versículo diz assim: e acrescentava-lhes o Senhor, quando? Dia a dia. O texto é simples, acrescentava o Senhor dia a dia. O acrescentar, ou a salvação que Deus promovia no meio daquele povo, era diário. E aí, quando nós olhamos para essas situações, quando nós abrimos a nossa casa para acolher, quando nós ouvimos toda essa situação, o almoço, ou algo assim, nós começamos a compreender essa situação do povo, que eles viviam no Antigo Testamento, na igreja antiga, melhor dizendo, desculpa, na igreja primitiva. E eu fico pensando, quando nesse versículo 47, se Deus depender só da igreja para salvar, qual dia que tinha salvação? Só de domingo, né? Que dia que Deus ia acrescentar os que iam sendo salvos? Só de domingo. Mas o texto diz isso? Acrescentava quando? Dia a dia. Mas como que Deus colocava se o templo estava fechado? Como que Deus vai colocar se o templo aqui funciona só domingo, ou só sábado, ou quarta ou terça, ou uns dias esporádicos? O que Jesus estava dizendo nessas palavras, nesses textos, o que Jesus queria mostrar para nós, nessas explanações, quando olhava para a igreja antiga e trazendo a salvação para as pessoas, é dizer que a salvação, meu querido, ela não acontece só numa estrutura. Ela pode acontecer na tua casa.
A mesma salvação que aqui na igreja nós pregamos, o mesmo coral que nos encanta, o mesmo louvor que nos abençoa, também pode tudo isso acontecer na minha casa com um culto, ou simplesmente com a vivência que tenho lá, e há salvação na minha casa. Talvez é estranho a gente pensar, mas você já talvez, na sua mente já conheceu, ou na sua história conheceu alguém. Onde você se converteu? Eu me converti numa reunião de oração na casa do irmão. Que igreja você se converteu? Não foi numa igreja, meu irmão, foi na casa da irmã Joaquina. Foi na casa do outro irmãozinho. Já pensou? Não é raro isso? Segundo o texto, não deveria ser comum isso? Salvação acontecer nas casas, salvação acontecer nas igrejas, salvação acontecer em todos os lugares. E aí eu olho nesse texto, quando eu lembro da viúva de Serepta, lá no 1 Reis, capítulo 17, quando Elias foi naquela casa, e ao estar naquela casa, além de trazer salvação, trouxe bênção para ela, porque ela acolheu, hospedou um servo do Senhor, alguém que era estranho, estrangeiro, forasteiro. Também me recordo, não só de Elias, mas de Eliseu, no livro de 2 Reis, no capítulo de número 4, a sunamita. E essa mulher é interessante, no versículo 9 em especial, ela diz, compartilhando, ela olhava para ele e falava, aquele homem é um homem de Deus que está andando por aí. E ela no coração, versículo 10 diz assim, que ela decide construir um lugarzinho, lembram disso? Um quartinho, coloca os móveis certinho, para que quando aquele homem precisar parar em algum lugar, para refletir, para ser abençoado, para ter um momento dele com Deus, a minha casa assim será. E ela faz, ela recebe. E vocês sabem da história que infelizmente o filho dela morre. E por ela ter hospedado Eliseu, um homem de Deus, o que acontece com o filho dela? O que acontece? Ressuscita. E se ela não tivesse feito quartinho? Se ela não tivesse hospedado ninguém? Se ela falasse, não é problema meu, anda por aí, quem mandou servir a Jesus? Né? Como a gente pode. Quem mandou aí? Agora passa fome. Não é? Não olha para trás. Continua firme. O problema não está nele não estar ali. O problema é que eu e você precisamos entender que ao abrir a nossa porta, ao sermos hospedeiros, nós trazemos a extensão da igreja para dentro da nossa própria casa. Zaqueu foi assim com Jesus. Jesus disse para ele, hoje estarei na tua casa. Na minha casa, Jesus, na sua casa. E quando Jesus lá está, exatamente no versículo 9 de Lucas capítulo 19, ali Jesus diz para ele, hoje, ouve o quê? Eu acho que Jesus disse diferente. Eu acho que ele disse assim, hoje você vai lá na igreja, procura um pastor, procura um sacerdote, fala com ele, que aí vai vir salvação através desse momento na sua vida e talvez na sua casa. Foi isso que Jesus fala? Foi isso que Jesus falou? Na hora que estava ali, ceando com Zaqueu, hoje houve salvação nessa casa. Por isso eu queria desafiar, meu irmão, a você, que a nossa casa precisa sempre estar cheia de pessoas, porque nós precisamos continuar a nossa casa, o culto que realizamos aqui, um culto de alegria, um culto onde há salvação, onde pessoas são curadas, pessoas são transformadas, onde o poder de Deus opera na minha e na sua vida, por causa da nossa hospitalidade. Precisamos entender que pode haver salvação em nossa casa, mas para isso a gente precisa ser hospitaleiro. Não vai haver salvação na nossa casa se nós não abrirmos a porta da nossa casa para acolher as pessoas. A segunda ideia que eu queria que você pensasse comigo, por que eu e por que em casa? Pode me ajudar? Segundo, porque hospitalidade nos torna cooperadores. Onde está isso, Isaías? O penúltimo livro do Novo Testamento, abra lá a terceira carta, a epístola de João. Nós vamos ler apenas o versículo 5, 6, 7 e 8. Terceira João, se você quiser abrir ao contrário, a terceiro livro, Apocalipse, Judas e terceira João. Como ele não tem capítulos, são apenas versículos, porque só tem um capítulo, então nós falamos terceira João, versículo 5 em diante. Olha ali, hospitalidade nos torna cooperadores. Eu queria que você entendesse esse ponto nesse instante. Presta atenção no versículo número 5, nós vamos falar de Gaio, a partir do 5. Eu vou ler um pouquinho antes para você entender. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade.
Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho na tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Olha o que diz o 5. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Está elogiando, olha como você faz bem com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros, xenos, no grego, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, ou seja, aprendemos, portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores na verdade. O convite que o apóstolo Paulo faz, não só nas cartas aos Romanos, Coríntios e tal, e aqui João também menciona, é essa expressão que eu sou apaixonado, cooperador. Antigamente, não sei quem se recorda, mas as igrejas de meu pai, quando ele saiu como evangelista, cooperador e depois pastor. Lembra antigamente tinha os cooperadores na igreja? Cooperador. Acho tão bonita essa expressão, cooperador. E ela é tão bonita na minha perspectiva, porque quando você olha aqui João olhando para Gaio, chama Gaio de um cooperador muito próximo, e não só o chama como elogia. Gaio, você é fenomenal. O seu jeito de tratar as pessoas chegou ao meu ouvido aqui longe do bem que você tem feito para as pessoas, mesmo que sejam estrangeiros. E é interessante porque Gaio era hospitaleiro. Gaio era uma pessoa de tal modo, tão grande amor, que ele abria sua casa para receber as pessoas. E por fazer isso ele se tornou um cooperador. E eu me recordo também de Atos capítulo 16, do versículo 27 ao 34, quando nós temos a conversão do carcereiro diante de Paulo e Silas. Ele se ajoelha e ele ali se converte. E ao se converter ele limpa, ajuda Paulo e Silas, e ele chama Paulo para ir para a casa dele. Vamos lá para casa. E Paulo também o menciona como cooperador. Recordo também que às vezes nós olhamos e imaginamos algumas pessoas que assim o fazem, como Priscila e Áquila, lá no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 21, quando Paulo chama de meus cooperadores. Ou talvez no livro de Filemão, capítulo 1, versículo 24, quando também chamado Timóteo de meu cooperador. Ou talvez em Romanos 16, 19, o Urbano, ou Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, tantas outras pessoas que Paulo os chamava de meus cooperadores. E a questão que eu queria lhe perguntar, você é cooperador no Evangelho de Cristo ou você é só espectador? Você é alguém que coopera para o andamento do Evangelho? Alguém que coopera para que as pessoas olhem para a igreja IPI de Sorocaba, primeira IPI de Sorocaba, e diga, essa igreja é uma igreja verdadeira, que prega Jesus, que fala do Senhor, que fala do sangue vertido lá na cruz, pela remissão dos pecados dos seus? Ou você é só um espectador que não entende? Um espectador que não participa dessa obra? Um espectador que de repente não está junto na expansão do Evangelho, como Gaio estava? Talvez no seu nome, eu não sei se de repente possa estar. Cooperadores, Márcio, Guto, Ana, Antônio, Pedro, cooperadores meus na expansão do Evangelho. E eu fico muito encantado com essa situação, porque a pergunta que eu preciso fazer sempre para mim, e quero desafiar você a sempre fazer é, você, quantas pessoas você levou para Jesus como cooperador do Evangelho? Atos capítulo 1, versículo 8 diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Ali não está dizendo que são para os líderes, mas para todos que aceitaram a Jesus e têm o poder do Espírito Santo. A função minha e sua é o quê? Ser testemunha. Em outra expressão é ser cooperador, porque através de você as pessoas vão olhar Jesus, através de você as pessoas vão conhecer Jesus, através de você as pessoas vão aceitar Jesus, e através de você as pessoas terão as suas vidas transformadas
pelo amor, pela potencialidade do Espírito na vida desses indivíduos. Mas se eu não abro a minha casa, não sou hospitaleiro, eu não vou conseguir me tornar um cooperador. Porque o cooperador também abre a casa. Cooperador não é tempo integral na igreja. Cooperador não é porque eu canto, porque eu oro, porque eu toco, algo assim, não. Cooperador é estar aqui, é fazer, é sair daqui, é abrir as portas, é acolher a quem precisar. E ao quem precisar é dizer, querido, Jesus te ama. Tem uma expressão que eu gosto de um grande pensador, ele diz, evangelize como você puder. Se precisar, você fale. Não precisa falar. Se você agir como Jesus, eles vão ver que tem algo diferente na gente. E aí eles vão olhar para mim, para você e dizer, esse é cooperador do Evangelho. E você vai estar nessa lista grande que Paulo menciona. Mas para isso precisamos ser hospitaleiros. A terceira ideia que eu queria que você pensasse, está no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Se você puder abrir a sua Bíblia. A terceira ideia é que a hospitalidade nos prestigia com novos amigos. Hoje está cada vez mais difícil a gente ter amizades. As amizades que temos são extremamente superficiais. Não dá mais para chamar alguém, e talvez pareça que se chama alguém é perigoso. Não vou chamar em casa, não tem intimidade. Para pensar, quantas pessoas você tem intimidade para chamar e jantar em casa? Às vezes, mas é a correria, é o tempo. Pode ser que sim, mas o fato é que não muda. Estamos cada vez com menos gente perto de casa. Menos amigos íntimos. Menos pessoas que nós podemos acolher. Menos pessoas que a gente pode chorar. Menos pessoas que a gente pode abraçar e ser abraçado por elas. Está cada vez mais escasso. E quando eu desafio os irmãos, capítulo 13 do livro de Hebreus, abra ali, por favor, no versículo de número 2, referência desse texto é lá de Gênesis, quando no capítulo 18 de Gênesis também, Abraão é mencionado que ele acolhe algumas pessoas. Olha o que diz capítulo 13, versículo de número 2. Sejam constante o amor fraternal de vocês, versículo 1, agora o 2. Não negligencie a hospitalidade, ou seja, não abram mão disso, sejam hospitaleiros. Por quê? Porque alguns, praticando-a sem saber, acolhem ou acolheram anjos. Essa menção que o autor de Hebreus faz é com relação a Gênesis capítulo 18, lá no versículo 1 até o versículo 15, quando ele recebe alguns anjos em sua casa para falar da promessa de Isaac. Lembram disso? Ele não sabia, ele acolheu anjos. Se nós pudermos olhar para a Bíblia inteira aqui no Antigo Testamento e no Novo, nós vamos ver que várias pessoas acolheram anjos quando acolheram pessoas. Você é anjo? Não, então não te acolho. Você é normal? Não, então não. Eu só acolho o anjo. Não foi assim. Eles simplesmente abriram a porta. E ao abrir a porta, era tão agradável aquele lugar que até anjo chegava nessa casa. Eu convido você a ser hospitaleiro, porque você pode ser prestigiado de vários novos amigos, discípulos e quem sabe, anjos. E a grande dificuldade que às vezes eu vejo, é que nas nossas casas hoje, cada vez mais temos sala de estar, né? Tem só uma sala hoje em dia, não é? Nas casas. Raramente tem sala de estar, sala de jantar. Quando tem, é muito caro. Não tem aquele lugar onde a gente recebe as visitas. Às vezes tem, é no espaço gourmet. Não é, Davi? Aquele espacinho gourmet lá no fundo, né? Aquele churrasco que você está me devendo, né? Ó, que indireto. É ali. Mas para conversar parece que a gente não tem mais. E não tem mais tempo. E aí as nossas amizades vão ficando cada vez mais pequenas, superficiais. E o número de amigos se resume a Facebook, a redes sociais. Eu tenho milhares de amigos lá, mas nenhum deles é na minha casa. Que vínculo de amizade nós temos? E aí eu fico imaginando, e eu queria desafiar você para a gente partir para o nosso último ponto, é que nós precisamos ter o prazer de acolher, de hospedar as pessoas, porque de repente pode aparecer um anjo na sua casa. Às vezes, mas isso é estranho. Vou te dar algumas dicas então, para que você compreenda melhor. Talvez, pode ser que não apareça um anjo, pode ser que apareça uma pessoa só. Mas essa pessoa que você está hospedando e tratando bem na sua casa, seja o seu próximo patrão. E porque você não sabe hospedar, com certeza você não vai ser um bom empregado, ele não vai te contratar. Ou talvez possa ser o seu próximo funcionário. Você precisando de um emprego e acolhe alguém, ele diz, eu tenho um emprego para você.
Ou talvez possa ser alguém, um anjo de Deus em humanidade, trazendo a resposta de oração que você precisa. Mas se você não abre a porta, não é hospitaleiro para receber a todos, essas respostas batem na porta. Eu tenho um amigo muito íntimo, pastor Oséias, um grande amigo que mora nos Estados Unidos, a Angélica conheceu, ele mora nos Estados Unidos, e ele vinha para a região de Maringá, Moarama, e ele ficava em casa. E eu falava, pastor, vem para cá, ele vinha de avião, não tinha carro aqui nada, a família dele tudo para lá, eu dava, fica com o carro. Ele ficava com o carro lá, eu ficava só com a motinha para todo lado, ele de carro. Ia para o Moarama, para Cascavel, a região dos parentes dele lá, e a gente ficava a pé. Minha esposa concordávamos nisso, e ele ficava. E a gente gostava de hospedar o pastor Oséias. E eu liguei para o meu pai, porque o pastor Oséias foi fazer um curso em Londrina. Eu falei, Oséias, acolhe o pastor Oséias, Oséias acolhendo Oséias, né? Os dois Oséias. E aí meu pai e meu irmão falaram, claro, traz aqui. Eu falei, Oséias, mas vai precisar emprestar moto para ele, porque ele tem que fazer o curso no Sul-Americano. Então ele vai ter que ir toda noite lá. Não, pode pegar o carro, a moto, sem problema. Aprendemos assim. Quer saber o final da história? O meu irmão estava há 3 meses querendo vender um carro, um Vectra branco. O pastor Oséias ficou andando com ele para todo lado, porque meu irmão foi trabalhar de moto, o pastor Oséias ficou com o carro do meu irmão. No final, quando o pastor Oséias foi embora, ele falou, Oséias, quer vender seu carro? Eu estou vendendo, quanto você quer? Tá aqui. Compro ele, posso ir embora com ele? Pode. Veio para Campinas embora com o carro do meu irmão. Se meu irmão não acolhe, 3 meses tentando vender o carro, não vendia. Chegou um anjo de Deus, foi acolhido, gostou do carro e foi embora com o carro. Esses são os anjos que a gente acolhe quando a gente abre as portas de casa. Só que o problema é que às vezes nós negligenciamos isso, faltamos com isso. E ainda perguntamos para Deus, Senhor, mas o Senhor não manda, o Senhor não ajuda, o Senhor não faz. Eu estou tentando, mas as portas estão fechadas. Você não é hospitaleiro. Não tem como eu dialogar com você ou levar pessoas para fazer isso. Talvez, se a gente abrisse as portas, as respostas, as palavras, as decisões, tudo aquilo que nós estamos almejando, viriam com muito mais facilidade por intermédio de anjos de Deus na nossa vida. E por último, eu quero desafiar você a entender isso, porque a minha casa, porque hospitalidade gera cura. E aí eu volto no Salmo 41, talvez vocês falem, ele abriu no Salmo 41, mas em nenhum momento ele falou do Salmo 41, por quê? O que aconteceu? Ele esqueceu? Eu não esqueci. Não é por último porque é pior, mas pelo contrário, é o que eu mais gosto na menção desse texto, Salmo 41. Volte a sua Bíblia lá, eu queria dialogar com você nesse texto para a gente encerrar. Esse texto nos ensina o seguinte, bem-aventurado, feliz é o homem que acolhe. Vamos contextualizar, feliz é o homem que abre a sua porta de casa e recebe os necessitados. Feliz é o homem que abre a porta da sua casa e é cooperador no reino. E como consequência de tudo isso, olha o que acontece. Versículo de número 1, a segunda parte. O Senhor o livra no dia do mal. Como consequência dele semear alguma coisa boa, semear, abrir as portas, o Senhor o abençoa. O Senhor o livra no dia do mal. Às vezes, mas é só isso? Não, olha que lindo o texto. O Senhor faz o quê? Protege, não está aí na sua Bíblia? Faz o quê? Protege, porque Ele é alguém que acolhe. O Senhor o preserva a vida, cuida dele, alguém que acolhe. O Senhor o faz feliz na terra, porque Ele é quem? Alguém que acolhe. Alguém que é hospitaleiro. E olha o restante do texto. Não entrega a descrição dos seus inimigos, ou seja, ainda protege e não deixa a favor dos inimigos. Mas esse versículo 3 para mim é sensacional. O Senhor o assiste no leito de enfermidade. O Senhor cuida dele até quando ele está enfermo, porque Ele acolhe, porque Ele faz isso com carinho. E essa expressão que eu sou apaixonado, na doença, tu lhe afofas a cama. Eu sou apaixonado por essa expressão, afofar. Mas não sei se você entende um pouquinho nessa etimologia da palavra. Eu gosto muito desse abrir a palavra. Mas hospitalidade, ela começou no século XV, mais ou menos ali, a mudar o sentido porque as pessoas hospedavam os doentes e os estrangeiros. E aí no século XVI, mais ou menos, começou ali a hospitalidade virar, fechar e ficar hospital. Então a palavra hospital, ela vem de uma origem de que é um lugar onde acolhe pessoas com carinho, com amizade. Porque essa é a raiz da palavra. E quando eu sou hospedeiro, eu estou dizendo, onde eu abro as portas, a minha casa também pode tornar-se um hospital.
onde os doentes podem chegar, que eles serão curados, serão restaurados. E eu queria desafiar você sobre isso, para a gente encerrar a nossa mensagem dessa noite, porque infelizmente, meus irmãos, nós não acolhemos muito mais as pessoas, nós não compartilhamos com as pessoas as nossas dificuldades. E a palavra de Deus no livro de Tiago vai dizer isso, que a gente precisa orar uns pelos outros, confessar os nossos pecados uns aos outros para seres curados. E não só por causa disso, mas porque vale muito a oração do justo na sua eficácia. Você já imaginou alguém chegar também e dizer: meu irmão, o que aconteceu? Um milagre na tua vida, eu fui curado. Onde? Qual igreja você foi? Eu não fui na igreja, eu fui numa reunião de oração, na casa da irmã. E o que aconteceu? Não sei, os irmãos estavam orando e Deus tocou meu coração e eu fui curado. Não foi uma imposição, não foi uma coisa assim, fenomenológica, mística, não foi nada, não foi o tempo, nada, simplesmente foi o quê? A oração de um justo que vale muito na sua eficácia, mas quando eles estão orando uns pelos outros. E quando eu abro a minha casa, quando eu sou hospitaleiro, eu posso receber essas curas. E essas curas muitas vezes podem chegar, e elas vão chegar como um conforto, como alguma coisa boa. Eu gosto da palavra, como eu estava dizendo, a fofas, ela no original, no hebraico, ela é rafak, que a expressão é alguém que pega o leito, segura a pessoa e troca a roupa, troca a cama, enquanto o enfermo ainda está lá. Não sei se tem alguma enfermeira aqui, mas dizem que uma boa enfermeira é aquela que troca a roupa da cama, sem fazer com que o doente sofra. É isso? Estou certo? É isso que Deus está dizendo. Aquele que acolhe as pessoas, que semeou, quando ele passar por situações difíceis, lembrando, vale da sombra da morte, eu vou afofar. Eu vou fazer com que ele, mesmo transitando, se sinta bem. Por quê? Porque ele semeou. Porque ele fez isso com as outras pessoas, e não é nada mais justo do que assim Deus ia tratar com ele a mesma situação. Você ajudou alguém, eu vou te ajudar. Você semeou, eu vou te curar. Você está doente, eu vou arrumar alguém para ir na tua casa e levar cura para você. Por isso, meu querido, Tiago capítulo 5, versículo 16, pode passar o último slide, por favor. Pode passar. Casa versus lar. Você mora numa casa? Claro que mora, Isaías. Ou você mora num lar? Eu queria desafiar você para você transformar a sua casa num lar. Casa é o lugar onde as pessoas vivem. Onde talvez eu convido, vamos lá na minha casa. Sua casa é uma construção de cimento e tijolo. Lar é diferente. Já ouviu alguém dizer assim para você: meu amigo, vamos lá no meu lar? Não é mais poético? Não é mais romântico? Não é mais bonito? Lar é um lugar onde tem aconchego, onde tem refúgio, onde tem cura, onde tem transformação. Jesus nunca disse: eu vou na sua casa. Eu vou lá na sua casa, nesse princípio que eu estou dizendo. Propósito de Jesus: eu vou lá no seu lar. Quero visitar o seu lar. Eu quero estar junto de você no seu lar. Por isso, meu querido, transformar a sua casa num lar, sendo hospedeiro, sendo mão de Deus, sendo os pés de Deus, os lábios de Deus, vai fazer com que eu e você não só vivamos tudo isso que Deus tem para a nossa vida, mas você vai ver quantas coisas diferentes vão acontecer na sua casa e na sua família. Basta abrir as portas. Não é a mesma ideia do texto, mas posso usar, não fazendo heresia, posso usar. Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato da tua casa, eu quero entrar lá e fazer da tua casa a minha igreja. Eis que estou à porta e bato, eu quero entrar na tua casa e fazer dela um lugar cheio de gente, que vale a pena ter gente.